Vamos falar agora do oráculo de Omaha, né? Vamos falar do Warren Buffett. O Warren Buffett está deixando aí de ser o CEO do fundo Berkshire depois de 60 anos. O coroa agora vai ser chairman, né? Vai ser ali uma espécie de conselheiro, mas não vai ser o CEO que vai ficar realmente de frente da empresa, do fundo Berkshire, né? Mas a notícia mais importante, além dessa, né, que é uma notícia extremamente relevante, é que o fundo Berkshire está com caixa líquido nesse atual momento, recorde. Ele vem zerando, ele vem liquidando a sua posição do mercado de ações americano já desde o ano passado, e no primeiro trimestre, eu tenho aqui a notícia, a reserva de caixa ficou em torno de 347,7 bilhões de dólares, né? Uma alta enorme frente e ao recorde. O fundo nunca ficou tão líquido como está nesse momento. Então, o Warren Buffett está claramente vendo que os ativos do mercado americano estão extremamente caros e o Warren Buffett, claro, com toda a expertise que ele está ciente de que há possibilidade de uma grande crise econômica, a crise invisível que eu venho comentando aqui, né? Os indicadores econômicos estão indo na direção contrária, a Bolsa Americana está extremamente cara, a gente pode ter um cenário de recessão, levando a uma crise financeira, chamada estagflação, e claro que isso, num segundo momento, pode deixar uma possibilidade de uma crise financeira e queda do mercado de ações, o fundo pode usar esse dinheiro para comprar os ativos mais baratos, como o Warren Buffett fez em crises anteriores. Só que o grande barato, né, eu até pedi para o ChatGPT fazer uma leitura para mim, como estava o fundo Berkshire nas últimas crises de 2008, também da crise a pandemia, o subprime e a crise ponto .com, lá nos anos 2000, né? E o fundo sempre esteve com uma capacidade líquida antes desses grandes eventos, então o Warren Buffett, ele é um cara que faz uma leitura, por isso que está tanto tempo no mercado com tanto resultado, né? Mais de 60 anos com resultado, ele consegue fazer a leitura importante e ver quando realmente os ativos estão sobreavaliados e que é hora de tirar o time de campo e esperar, né? E consegue antecipar essas crises. E quando você tem caixa em crises como essa, você compra ativos muito baratos, principalmente nos Estados Unidos, em que a crise ela vem logo em seguida a crise, né, vem a grande impressão de moeda do Fed, a grande incentivo, né, para que a crise termine. Então, aconteceu isso no ano 2000, leva os juros para zero, começa a impressão de moeda, aqueles estímulos que vão para o mercado, fazendo o mercado subir de novo à base do endividamento. Aconteceu em 2008, aconteceu na pandemia e deve acontecer novamente, né? Então, o Buffett já tem uma fórmula extremamente vencedora, que é estar líquido nesses momentos em que o mercado está extremamente caro e aproveitar para comprar os ativos que ficaram muito baratos, né? E aí ele faz uma boa leitura de boas empresas para comprar com valuation ali interessante, e logo após vem o movimento do Banco Central, que o deixa ainda mais rico, né? Que traz muito sucesso para o seu movimento. Então, o Warren Buffett, assim como eu estou antecipando aqui para você, e quem sou eu perto do o profeta de Omaha, né? O oráculo de Omaha, ele está fazendo esse movimento já há algum tempo, e é o que eu venho alertando a você aqui. Você precisa buscar segurança. Outro investidor importante é o Paul Tudor Jones, né, que é um investidor extremamente conhecido, um grande player do mercado americano. Ele teve também concedendo uma entrevista à CNBC americana, e ele acredita que em breve vamos ver novas mínimas para os índices acionários americanos. Ele traz um alerta importante, inclusive para as tarifas dos produtos chineses, né? Mesmo que, segundo ele, mesmo que o presidente Trump reduza as tarifas sobre produtos chineses de 145% para 50%, ainda assim teremos um forte recuo do mercado acionário. Ele acredita também que vamos ter uma redução do PIB americano esse ano de 2 a 3 pontos percentuais e que a postura do Fed de não cortar a taxa de juros contribui para o ambiente
desfavorável ao mercado acionário, né? Também faz alertas sobre inteligência artificial, ele vê com perigo aí que algumas IAs podem levar à extinção dos seres humanos. Essa é uma outra discussão, se você quiser aprofundar, dá uma olhadinha na entrevista, que é bastante interessante. Mas diante do cenário, o Paul Tudor também é um cara que eu tenho divergências com muitas coisas que o Paul Tudor fala, né? Inclusive em relação a cortar juros para tentar alimentar o mercado acionário mais uma vez. Essa crise financeira ela não vai acontecer porque o Fed não está cortando juros. Essa crise financeira ela vai acontecer exatamente porque o Fed sempre alimenta a emissão de dívidas, reduzindo juros, imprimindo moeda. Então, o mercado financeiro americano é uma bolha que se alimenta através do endividamento e através dos estímulos. É por isso que o Warren Buffett está aumentando a sua posição, o seu caixa nesse momento. Ele percebe claramente que as ações estão caras e que sem estímulos a coisa não vai andar. Então, ele vai esperar a queda do mercado e vai voltar a comprar tão logo comece os primeiros burburinhos de estímulos do Fed. É o que o Paul Jones tenta alertar aqui de outra forma, até alertando para o PIB, que deve ser reduzido aí em 2 a 3 pontos percentuais. Então, como eu venho falando aqui para você, olha aí que importante, né? A crise visível ela está sendo percebida por grandes players do mercado. Eles não vão falar assim, tira todo o seu dinheiro do mercado porque vai ter uma crise que vai quebrar. Se esses players importantes falarem isso, imagina se o Warren Buffett dá uma entrevista comentando ou passa alguma coisa nesse sentido através do seu fundo, vai ter uma quebradeira no mercado e uma pressão gigantesca para que ele reverta a sua posição. Então você não vai ver esses players falando isso diretamente, abertamente. Olha, é hora de sair fora. O Warren Buffett até brincou com a situação, né? Foi perguntado pelos cotistas do fundo por que ele está tão líquido nesse momento, e ele justificou porque ele está deixando de ser o CEO do fundo Berkshire, então é justo que ele deixe para o novo CEO aí liquidez para que ele possa montar a posição, né? Então é uma desculpa até boa, né? Desculpa esfarrapada, não é por isso que o Warren Buffett está líquido agora. O Warren Buffett sempre vai estar posicionado quando ele estiver vendo um bom valuation do mercado e principalmente quando ele estiver percebendo que os estímulos do Banco Central e o endividamento continua funcionando. Então, o oráculo de Omaha está, nesse momento, fora. Então, é importante a gente entender, mais uma vez, que grandes players do mercado já estão saindo fora, já estão montando posições defensivas, os bancos centrais já estão desdolarizando e comprando ouro, o ouro sobe e bate recordes todos os dias, praticamente. E eu venho alertando a você aqui que essa crise ela é ainda mais perigosa, porque ao contrário do que aconteceu nessas crises anteriores, onde o Warren Buffett fez muito dinheiro, nós agora vamos ter uma crise estagflacionária, onde a inflação vai continuar sendo um problema. Então, vai dificultar ainda mais para o Fed reduzir os juros, vai dificultar ainda mais para o Fed alimentar, estimular essa bolha do mercado acionário novamente. Então, logo o mercado perceba isso, essas quedas podem ser ainda maiores e dentro de uma recessão econômica sai da frente. Então, a gente pode estar entrando aí na crise das crises. Então, vem para a Liga lá e aproveita aí os 20% off de desconto até o dia 16 de maio, garante a sua vaga para você estar informado e se proteger desse cenário. Não quero ver você perdendo dinheiro nessa crise que está todo mundo vendo, menos o grande mercado, né? O mercado de massa, que continua fazendo as apostas antigas, as mesmas apostas de sempre, que deu certo nos últimos 10 anos, mas que não vão funcionar mais nesse momento. E é por isso que é importante você aproveitar que estamos aí no último dia, né, nos últimos dias, para garantir a assinatura da Liga Lion com desconto de 20%. Está vendo o QR Code aí? O link aqui na descrição. Então faz a sua assinatura para você ter essa leitura todos os dias, antecipar esses movimentos. Conhecimento pode fazer você ganhar dinheiro, assim como o Warren Buffett também está fazendo, né? E como ele vai ensaiar o movimento de compra depois dessa. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like maroto aí no vídeo, compartilha esse conteúdo com aquele seu grupo de WhatsApp, os seus amigos de trabalho, o seu grupo de família. É importante que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo para entender o que está acontecendo e como isso pode afetar
a vida delas. Deixa aqui embaixo também seus comentários, suas dúvidas, vai ser um prazer participar com você. Lembrando que aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o meu e-book Investindo em Ouro, o Rei dos Superativos, para você surfar esse momento do ouro, e também o link para você assinar a Liga Lion, que está com desconto exclusivo só nessa semana até o dia 16 de maio. Então vai lá. Até o próximo vídeo. Tchau.